Olá, acadêmico, acadêmica do curso de licenciatura em artes visuais. Aqui é o professor Gleison Peralta Pérez. Eu venho agora dar sequência, ao primeiro vídeo do nosso material, que vai ficar disponibilizado para vocês no SIGA. Eu trago aqui alguma consideração inicial que às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente encontra inúmeros momentos, sejam eles bons ou ruins, mas ele é necessário a gente fazer essa reflexão. Andar sozinho é um percurso mais difícil. Então, quando a gente anda junto, quando a gente compartilha, eu acho que isso é fundamental para o nosso crescimento, né? Então, eu trouxe essa imagem para a gente perceber que o compartilhamento ele é fundamental, a nossa união nesse momento, principalmente quando a gente está iniciando, um semestre, iniciando mais uma trajetória, com muitas expectativas, então isso é uma perspectiva, para a gente refletir que o caminhar juntos ele é fundamental, então para além do caminhar junto, também tem essa questão de analisar, descrever, ter uma ação, pensar, refletir. Então tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Então acho que isso é necessário essa consideração nesse sentido de que o compartilhamento ele é fundamental, inclusive o que nós estamos neste momento. Então é compartilhando, estamos junto, apesar de cada um estar no seu lugar de origem, mas a gente pensar que o caminhar coletivo ele é mais proveitoso, então agora vou trazer um pouco de alguns elementos que julgo importantes, relacionados à parte mais teórico-conceitual, relacionada à história do cinema e do vídeo. Então esse está no material disponível para vocês como material obrigatório, ele está lá o material disponível no SIGA, então entrem lá e acompanhem, ele traz ali três vertentes nessa unidade, aponta ali para a questão da evolução do cinema e suas principais correntes, o desenvolvimento da tecnologia de vídeo e alguns movimentos e escolas cinematográficas, que está disponível nesse material. O nosso autor, o Andrei 2002, ele subdivide essas questões teóricas, principalmente do cinema, em três partes. Na primeira parte, ele traz essa questão da tradição formativa, e traz alguns autores que nos remetem a esse pensar, o refletir sobre essas questões. Traz ali o primeiro, o Hugo, depois ele traz o Rudolf, depois ele traz o Sergei, e depois ele traz ali a Bela Balance e a própria tradição do formalismo, que seria essa tradição formativa na parte 1. Na parte 2, ele traz alguns elementos da teoria realista do cinema, com Sieg Kraumer, depois com André Bazin, e na parte 3, ele traz ali a questão da teoria cinematográfica francesa contemporânea, com Jean Mitre, com Christian Metz e a semiologia de cinema, o desafio da fenomenologia, que seria ali com a questão do Amédis Arf e o Henri Hegel. Então são questões teóricas que o autor nos remetem para que a gente possa compreender um pouco daquilo que está colocado. Então, partindo dessa concepção de que o material do autor traz essas questões para nós refletirmos, a pergunta que o que é então essa teoria do cinema? Paul Andrei ele coloca que fazemos em teoria do cinema, o que os teóricos de cinema fazem, verificam nas suas proposições sobre o cinema ou algum aspecto de cinema. Então eles fazem por motivos, seja eles tanto práticos ou teóricos. Quanto à questão prática, a teoria do cinema responde às perguntas feitas por aqueles engajados na feitura dos próprios filmes. O cinegrafista pode querer entender essas vantagens e desvantagens da tela panorâmica,
né? O próprio produtor, né, pode querer estudar com a profundidade todas essas ramificações do processo tridimensional. Né? Em tais casos, né, a teoria do cinema clarifica, né, o que os cineastas sem dúvida compreendem de intuitivamente. Né? Seriam questões mais teóricas do próprio cinema. Então, o que seria o cinema, né, por Jean-Claude Bernard, né, de 1980. Se você foi ao cinema ontem, né, ou talvez tenha ido ver um filme antigo numa cinemateca ou no museu, né, ou filme de curta-metragem, seja ele ali num cineclube ou ainda uma sessão, né, de Super 8 promovida por algum festival, né, mas é mais provável que tenha ido, né, a um cinema da própria cidade, né, nos locais que tem. Então você vai ver um filme cujo título estava, né, anunciado no jornal, ou nos cartazes, ou display de fachada de cinema. Então esse seria, né, uma perspectiva que ele apresenta. Né? Então no dia da primeira exibição pública do cinema, que ela foi registrada no dia 28 de dezembro de 1895, né, em Paris, né, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, né, o Georges Méliès, foi falar com Lumière, né, um dos inventores do cinema, que ele queria adquirir um aparelho. E Lumière desencorajou, diz-lhe que o cinematógrafo, né, não tinha o menor futuro como um espetáculo. Né? Ele era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para as pesquisas. Né? Mesmo que o público no início se divertisse com ele. Então seria uma novidade de vida breve, né? Logo cansaria. Então Lumière enganou-se. Né? Então isso que ele coloca então como uma estranha máquina, né, e de outros cientistas virou uma máquina de contar histórias, né, para enormes plateias de geração em geração durante quase um século. Então isso é do Bernard, né, na página 125. Ele traz essa relação, né, principalmente do dado histórico, né, do primeira vez que foi exibido no cinema, né, então dia 28 de dezembro de 1895 em Paris. Então, diante disso, né, então o cinema ele consiste principalmente nessa arte de produzir essas obras estéticas, né, narrativas ou não, né, utilizando a técnica, né, de projetar fotogramas de forma rápida e sucessiva, criando a impressão do movimento. Né. Então, o cinema, né, além da imagem fotográfica, né, o cinema é um produto cultural, né, importante para a compreensão da sociedade do nosso tempo, né, em cada tempo. Então, as referências elas se encontram ali, né, do André, né? Então as principais teorias do cinema. Esse material, como obrigatório, ele está disponível, né, para nós. Está o material completo, né, um livro completo, mas que a gente está como leitura obrigatória, está da página 13, né, até a página 20. Né? Então o Bernard também é outra obra também é importante, né, que também está lá na Arte do Real entre as páginas 124 e a 144. Né? Algumas imagens que estão nesse material, elas são do Google Imagens, né? Então são essas referências que nós temos. Então eu fico, né, agradecido pela atenção e desejo bons estudos, né? Então lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo, né, dessa sequência da nossa disciplina, cinema e vídeo. Tá bom? Do mais, brigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.